Senhor Jesus? Amém. Vou tirar a máscara aqui um pouco, senão a gente não consegue nem respirar. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 15 até o 17. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Todos acharam? Amém. Vai nos dizer assim: mas o dom não é como a falta, pois se todos morreram pela falta de um só, com muito maior abundância, a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom o mesmo que aconteceu com a falta de um só, porque o julgamento de um só resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de muitas faltas, teve como resultado a justificação. De fato, se pela falta de um só homem a morte reinou por meio daquele único homem, muito mais reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Podeis assentar em nome de Jesus? Amados, a palavra aqui nos fala que, primeiramente no verso 15, que o dom de Deus, a salvação, não é como a falta. Se nós pegarmos do versículo 12, o contexto da palavra, vai dizer que como o pecado, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, entrou a morte no mundo. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Por isso muitas pessoas não conseguem se achegar a Deus. Muitas pessoas não têm força para chegar a Deus. E pelo pecado veio a morte a todos os homens. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para vencer justamente essa morte. Quando a palavra fala em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, que visto que os filhos eles têm participação na carne e no sangue, Jesus participou das mesmas coisas para destruir o poder do diabo, que tinha poder sobre a morte, para livrar, no versículo 15, os que por medo da morte estavam com medo da escravidão. Você hoje, nessa noite, pode ser liberto do poder que te oprime. Aleluia. Seja uma enfermidade, seja algo que está te oprimindo, seja uma opressão, uma aflição. A palavra fala que se todos morreram pela falta de Adão, com muito maior abundância, a graça de Deus e o dom de Jesus se derramaram sobre a multidão. Muitas pessoas hoje querem viver no Antigo Testamento. Muitas pessoas dizem assim, talvez todo mundo já ouviu falar, tem que obedecer os 10 mandamentos, mas ninguém consegue. Um tenta guardar o sábado, mas mente. Aí tenta guardar outro mandamento, tropeça em outro. Eu falo do sábado porque justamente os que defendem o sábado tentam fazer isso. Vocês têm que guardar os 10 mandamentos. Se não guardar os 10 mandamentos, não está com a verdade. Outras igrejas guardam 9 mandamentos, mas falam assim: você tem que fazer isso para ser salvo. Você tem que orar tantas horas por dia para ser salvo. Você tem que jejuar para ser salvo. Você tem que ser dizimista para ser salvo. Você tem que fazer tal coisa para ser salvo. Não, a salvação é pela graça. Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Você não tem que fazer nada para ser salvo de esforço. O seu esforço só vai te trazer sobrecarrego, só vai te trazer mais peso, mais opressão. Mas Cristo, Ele já fez tudo por você na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, 21 diz que Cristo, Ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se tornou desamparado na cruz para que você fosse amado. Cristo se tornou maldição na cruz do Calvário para que você fosse abençoado. Cristo se tornou enfermo na cruz do Calvário para que as suas enfermidades sejam levadas. Glória a Deus.
E no versículo 16 diz, também não acontece com um dom o mesmo que aconteceu com a falta de um só. Porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de muitas faltas, teve como resultado a justificação. Nós somos justificados, nós somos justos pela fé em Jesus Cristo. O nosso passado foi apagado, o nosso débito foi quitado com Cristo quando nós aceitamos a Jesus. E quando Adão peca, Deus ele fala em Gênesis 3, por causa disso a terra será maldita por tua causa. Mas Cristo reverte a maldição em bênção. Quando a palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, estava na lei de Moisés e Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão... Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Graças a Deus. Vocês sabem que Abraão, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não era somente para Abraão, para que a bênção que foi proferida para Abraão chegasse a nós por meio de Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Hoje, ao você tomar a Santa Ceia aqui, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tenha a Santa Ceia como algo sério, não somente como um pedacinho de pão comum, não somente como um cálicezinho de uva comum. Ao tomar, você tome com temor, tremor e reverência, sabendo que o teu Deus pode te encher do Espírito Santo aqui e você falar em mistério com Deus. E você ser cheio do Espírito Santo e andar em vitórias. Versículo 17. De fato, se pela falta de um só a morte reinou por meio daquele único homem, muito mais reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Se você recebeu essa dádiva de Cristo, se você foi salvo, se você foi reconciliado com Cristo, a palavra diz que Deus reconciliou consigo o mundo. Nós somos reconciliados com Deus. Cabe ao homem aceitar isso. Quando nós aceitamos o que Deus fez por nós, nós começamos a reinar em vida. Nós não mais somos escravos da morte. O pecado já não vai ter mais força sobre você. A morte não vai ter mais força sobre você. Os vícios não vão ter mais força. As enfermidades não vão ter mais força. A opressão não vai ter mais força. Porque você vai subjugar e vai dizer, em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te subjugo. Em nome de Jesus eu te amarro, tire as patas da minha vida, da minha família, da minha casa. Quando recebemos a graça de Cristo, nós temos autoridade. Jesus disse, eis que vos dou poder. Outra tradução diz autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Cristo nós temos autoridade, em Cristo nós podemos reinar, e reinar não somente na questão de dinheiro, de prosperidade, porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Nós podemos expulsar a derrota que há no nosso coração, a depressão, a ansiedade, qualquer enfermidade. Nós temos autoridade sobre ela no nome de Jesus. A palavra diz que tudo que o Senhor falando, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que me apraz e prosperará para quem enviei. Tudo que está sendo falado aqui no púlpito está surtindo efeito na vida de alguém. Nada do que é falado aqui é em vão. Se você crer nesta noite, você sai curado das suas enfermidades, você sai liberto das suas opressões, você sai salvo em Cristo Jesus. Porque Cristo na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado, não foi somente uma frasezinha ali que Ele disse, por dizer, foi o brado de vitória sobre tudo que nos subjugava. Hoje nós estamos na presença de Deus porque o nosso inimigo já é vencido e Cristo venceu ele na cruz por nós. Tenha consciência disso. Cristo venceu por você na cruz do Calvário. Cristo venceu por mim. Se você está aqui nesta noite, nesta casa de oração, você é privilegiado. Cristo te salvou e Ele ainda quer te salvar.
Aceite a Jesus ainda enquanto é tempo. Aleluias.